Olá pessoal, hoje eu venho aqui apresentar para vocês um mini curso. Então eu venho dar essa proposta que ela veio através do meu estágio supervisionado do ensino fundamental. Então eu sou a Rosimeire Luiza da Silva, sou estudante de artes visuais na Uninter, no Uninter do Polo Carapicuíba, e hoje eu estou aqui para apresentar a proposta do mini curso que está dentro do meu estágio supervisionado em diferentes contextos. O tema desse curso é colorindo com lápis de cor. Então é um tema gostoso, legal. Então nós vamos ter dinâmicas, aulas práticas, vamos ter risadas, que não pode faltar. Assim como eu falei para vocês, é um curso voltado principalmente para a educação fundamental, também para quem mais quiser, para os pais, pessoas a qualquer idade, mas o objetivo principal é passar essa atividade para quem está no ensino fundamental. Então, ao final desse mini curso, ou após cumprir as horas, né, que vai ser 12 horas de vídeo, e entre essas 12 horas eu vou dividir elas em 10 videoaulas, eu vou colocar elas bem legais para vocês, tá? Então, após essas 10 aulas, será gerado um certificado para os participantes inscritos, de acordo com a ficha de frequência e com os respectivos nomes e e-mail que vocês vão estar preenchendo assim que vocês quiserem adquirir o curso e forem assistindo as videoaulas. Então, esse curso, a ementa dele será na primeira aula, que é essa, que eu já estou dando um spoiler, que é a apresentação do curso, o curso que eu faço, que é Artes Visuais, na Uninter. Então, essa é a primeira aula. Então, a segunda aula eu vou estar falando sobre a história do lápis de cor, e preparo para colorir. Então, e aí na terceira aula, ela vai estar muito interessante, muito legal mesmo, porque eu vou estar falando dos tipos de lápis de cores, e cores para todos os lados. A cor e os seus usos nas artes visuais. Eu vou estar falando de acordo com o livro, que é Fundamentos da Linguagem Visual. Então, eu vou estar pegando o capítulo 3 inteiro desse livro como base para as nossas aulas. E por falar em lápis de cor, eu tenho aqui 3 modelos de lápis de cor que nós vamos estar trabalhando. Primeiro aqui é o lápis de cor aquarelável, esse é da Bic. Então, ele é de 12 cores, ele vem com 12 cores aqui, ó. Vou apresentar para vocês esse material. Ele vem com 12 cores e um pincelzinho, tá vendo? Eu aprendi uma coisa muito interessante, para nós pintarmos o nosso desenho. O ideal é sempre nós mantermos os lápis numa ordem, numa sequência de cores, né? Para não ficar assim misturado. Eu não ligava muito para isso até que eu comecei a estudar sobre os lápis de cores, sobre como pintar, como desenhar, e eu descobri que os meus lápis, eles têm que estar numa ordem cromática, para que eu possa visualizar melhor eles e dar uma sequência. Esse daqui eu vou arrumar depois,
e dar uma sequência legal para os meus desenhos. Porque assim, quando eu for pintar um desenho, eu vou estar sempre pegando os lápis de acordo com o ciclo cromático. Então, eu tenho um exemplo aqui do ciclo cromático que dá para falar rápidas palavras que eu tô querendo dizer aqui sobre essas cores aqui. Então, se a minha caixa de lápis de cor, ela tiver aqui, ó, na sequência certinha, aqui, ó, essa de 12 cores, ela tiver na sequência certinha, eu vou saber que para eu pintar um desenho, eu vou combinar essa cor que tá próximas, ó. Se eu for pintar uma flor de vermelho, então eu vou pintar usando esses tons aqui. Então, a importância do lápis estar na ordem certa é para a gente fazer as combinações do ciclo cromático, né? Ou roda das cores, como também pode ser chamado. Então, aqui, agora eu vou apresentar o segundo tipo de lápis de cor. Esse daqui, ele é um lápis de cor também da Bic, ele é o Bic Evolution, lápis de cor. Esse daqui, ele tá nas classificações dos lápis normais em geral. É o lápis de cor que todo mundo tem, o estilo dele é desse. Então, esse aqui já tá me ajudando muito também, porque ele já tá mais ou menos numa ordem. Também vou dar essa arrumadinha nessa ordem depois, porque essa ordem ela facilita na hora de eu escolher as minhas cores para pintar. Então, depois eu vou dar essa arrumadinha aqui nessa sequência. E aqui o grande, a minha paixão, a minha nova paixão, esse próximo aqui que eu vou estar mostrando. Ele é um lápis profissional da Faber-Castell. Aqui, ó. Vai dar um reflexozinho, mas vai dar para ver. Esse daqui, ele é um jogo de 50 ecolápis da Faber-Castell. E ele é um lápis muito bom. Aqui tá super fácil para ser aplicado, porque depois que eu aprendi essa sequência, essa técnica aqui, de não misturar os lápis de cores e mantê-los na ordem cromática deles, facilita muito na hora que eu vou passar isso para o meu papel. Então, se os meus lápis estão colocados numa ordem cromática certinha, eu vou conseguir fazer uma pintura excelente. Então, aqui, ó, então são 25 cores desse lado e 25 cores desse outro lado. Então, esse daqui é como é o nome dele? Deixa eu ler de novo. Ele é o Ecolápis, tá? Ecolápis de cor super soft. Então, ele tá perfeito, ele tá distribuído certinho aqui, ó, na maletinha. Os outros também estão guardados e alinhados na caixinha, só que depois eu vou colocar a ordem certa deles. Então, é a nossa terceira aula, eu vou falar melhor sobre eles e sobre o ciclo cromático, que é muito importante para nós, essa nossa aula aí, tá? E aí, pessoal, na aula 4, eu vou estar falando do ciclo cromático, tá aqui, ciclo cromáticos, e cores harmônicas. Então, como que eu vou estar colocando essas cores, como que eu vou harmonizar essas cores, como que eu vou pintar um desenho para que ele fique lindo, maravilhoso. Então, teremos essa atividade de combinação de cores no quadro harmônico, né? E vamos utilizar 4 cores
para conhecer, para conhecer a pintura, e vamos ter aulas práticas, tá? Então, eu vou mostrar um desenho aqui que eu escolhi no círculo cromático. Esse desenho aqui, ó. Esse desenho aqui foi um desenho que eu participei de uma aula que eu tava aprendendo a pintar. Uma moça muito inteligente que deu essa aula. Esse desenho aqui, ó, foi da página dela. E ela ensinou que tem que fazer a harmonização das cores e a combinação análoga. Então, tudo isso nós vamos estar falando na aula 4. Ciclo cromático, cores harmônicas, e eu vou estar falando do tipos de harmonias harmônicas, de tipo de cores harmônicas. São técnicas isso, né? Para se pintar um desenho. Essa daqui, por exemplo, eu usei 3 cores, eu harmonizei 3 cores. Então, eu peguei um amarelo, eu peguei um laranja claro e um laranja escuro. Somente essas 3 cores eu tive esse resultado aqui, ó. Então, esse girassol aqui, eu vou estar pintando também ele. Mas assim, ó, pode ver que é óbvio que ia ficar assim lindo, maravilhoso. Mas eu quis fazer a mesma coisa usando outra cor. Ó, como ficou lindo. Aqui eu usei também 3 cores: azul, eu usei o azul, eu usei o verde e o roxo. Então, de acordo com o ciclo cromático, eu usei as 3 cores que vieram na sequência. Pode ser no sentido, eu posso escolher a cor no sentido horário ou no sentido anti-horário. O importante é ser as 3 sequências. As três sequências que eu falo é assim, ó. Pego aqui no meu estojo, ó. Aqui, ó. Eu quero fazer uma folha. Então, eu pego essa sequência aqui. Esse tom de verde, esse e esse, ó. Ó, ele tá nessa sequência aqui. Aí, eu quero fazer uma rosa bem linda. Então, eu pego aqui, ó, esse tom de vermelho escuro. Esse, ó, eu observo que eu já tô indo pro mais claro. Ou então, nesse mesmo aqui, é porque aqui não é o ciclo cromático, aqui é o meu estojo de cores. Então, a nossa aula 4 será sobre o ciclo cromático, as cores harmônicas, né? Então, a combinação de 4 cores. Em seguida, nós vamos passar, e a próxima aula, na aula 5, será técnicas de pintura, com atividades práticas. Eu vou estar ensinando como colorir, como aplicar uma técnica de degradê, como colocar o ponto, a luz, a sombra, e tudo de acordo com o ciclo cromático, essa harmonia que as cores vai nos permitir para que nós podemos pintar um excelente desenho. Na aula 7, vamos continuar lá com as harmonias das cores. Gente, a harmonia das cores vai estar em tudo. E atividade prática, vamos ter esses desenhos também, pintura. Vou pintar um desenho tipos, aqueles desenhos parecidos com o Jardim Secreto. Eu tenho aqui alguns desenhos interessantes. Esse coração aqui, ó, nós vamos estar pintando ele também na nossa aula. Então, tem vários jeitos da gente pintar esse coração. Eu separei aqui também um outro desenho muito interessante. Esse daqui, ó. Esse desenho aqui também vai ser um dos desenhos da nossa aula, o coração. E nesse desenho também nós vamos aplicar a harmonia das cores. E um dos corações, eu vou estar ensinando cores quentes, cores frias, tá?
cores bem coloridas, técnicas bem coloridas, né? Na aula 8, nós vamos estar fazendo um desenho. Então, eu vou estar ensinando a fazer um desenho sem tirar o lápis do papel. Que essa aula 8, ela vai ser uma aula bônus, que ela vai ter essa atividade prática aí de fazer desenho sem levantar o lápis. E na aula 9, como desenhar e pintar qualquer coisa. Então, eu vou estar diferenciando aí. Então, o pessoal aí dessa fase aí do fundamental, eles gostam de pintar bastante coisas legais. Então, eu vou estar ensinando como tá pintando. E a aula 10, eu vou pegar um desenho do Jardim Secreto, que é bem conhecido por todo mundo aí, que é esses desenhos cheio de coisas aí, cheio de coração, cheio de ramos, cheio de um monte de coisa. E eu tenho como sugestão, tipo esse daqui, ó, esse pavão. Então, a aula 10 vai ser, nós vamos estar colorindo o Jardim Secreto. Então, como será tudo isso aí, essas aulas aí que eu falei? Então, para essas aulas ocorrerem, eu vou disponibilizar essas 10 aulas que eu já falei, que foram explicadas aí, os seus conteúdos. E também cada uma dessas aulas teremos atividades práticas, tá? Além de eu estar falando como que as técnicas, o uso das cores, as harmonias, nós vamos também confeccionar a nossa criatividade. O confeccionar que eu falo é fazer o desenho, pintar, colorir, tá bom? Então, para que tudo isso ocorra, nós vamos usar os livros, o livro que eu falei, que eu vou usar o livro de indicação, que é esses 2 livros aqui, desculpa aqui, esses 2 livros eu vou estar usando, que é o livro de Fundamentos da Linguagem Visual, que é esse aqui que eu citei, que eu vou estar especificamente usando com ele, capítulo 3. O capítulo 3, ele vai nos falar muito sobre cores para todos os lados, a cor e seus usos e as artes visuais. Então, tá aqui, ó. O capítulo 3 vai ser a base teórica para tudo isso aqui que nós vamos estar falando, ó. Que eu falei, ó, combinação das cores, harmonia, o que é cada uma, pigmento, luz, formato. Então, vai ser a dança das cores. Aqui, ó, círculo cromático. Então, tudo isso daqui vamos estar embasado nesse livro aqui, a teoria, e a prática nós vamos estar fazendo essa atividade. E um outro livro também que eu separei aqui para nós estudarmos é esse livro aqui, também faz parte do meu curso de licenciatura em artes visuais, que é que é o Ateliê de Artes Visuais à Pintura. Então, com esses 2 livros, eu tendo aqui a parte das cores, que está nesse livro, e aqui a pintura. Que não basta só ter as cores, tem que ter também as técnicas de pintar, como pintar, né? Então, aqui eu também vou estar dando uma olhadinha, uma estudada, uma pré-visualizada, antes de estar dando essas aulas para vocês. Então, ao longo das nossas aulas, será isso daí. E tem mais alguma coisa, a nossa avaliação, ela será assim, ela será entrega de uma das atividades do decorrer do curso, como por exemplo, eu falo assim, olha gente, essa atividade aqui,
Desenhe um círculo cromático. Joguei a atividade aí para vocês fazerem. Então, automaticamente eu já vou estar avaliando vocês para estar recebendo o certificado. Então, a atividade é de desenhar, mostrar o que vocês aprenderam com esse curso, tá bom? Então, pintar é muito bom. Pintar, desenhar, ele faz a gente relaxar e vivenciar aqui esse momento, né, de colorir. Então, fazer arte é o que eu amo. Então, eu recomendo para que todos experimentem essa sensação. E para te ajudar, eu desenvolvi esse mini curso Colorindo com Lápis de Cor, um passo a passo para iniciantes, tá bom? E você sabia que a melhor maneira de aprender é primeiro ver o outro fazendo e depois colocar em prática. Assim será o nosso curso. Técnicas, dicas de cores, a história da cor, a história dos lápis. Então, nesse caso aí, vocês vendo eu fazer essa pintura, vocês vão estar aprendendo. E assim, terminei de fazer, depois vão lá, façam também, tentem fazer. Eu vou ver se eu coloco, se eu consigo, não tô prometendo, porque primeiro eu tenho que ver se eu consigo. Mas eu vou ver se eu consigo colocar assim para vocês. Vamos supor, eu vou dar esse desenho aqui. Eu vou ver se eu consigo colocar no final assim do vídeo, na descrição, alguma coisa para vocês clicar e já cair lá no desenho e só imprimir, tá bom? Eu vou tentar fazer isso daí para a aula ficar melhor ainda para vocês, tá bom? Então é isso, gente. O nosso curso será dessa maneira. E desejo para todos uma vida colorida. Muito obrigado, tá? Desde já agradeço. E para participar, vocês precisam estar me mandando nome completo e um e-mail, tá bom? Para receberem os certificados. Então é isso aí, pessoal. Te vejo na próxima aula e até logo.